Quando a gente está falando da parte de valores, é sempre importante que todos os níveis do balanço, na sua totalização, eles cheguem ao valor de 0, tá? Então, se eu somar, independente do nível, todas as contas de ativo, passivo, patrimônio líquido e resultado, eu tenho que chegar no valor 0, tá? Alguma dúvida a respeito desse primeiro tópico? Se ninguém tiver, eu já vou seguir para o próximo aqui, tá? Tá. Assim como na parte de nível de conta contábil, onde eu tenho que trazer para cada cadastro a conta anterior e a natureza e o tipo dela, que nas validações são feitas também, eu também tenho a parte do código de aglutinação, tá? Muitas pessoas às vezes se confundem com essa questão do código de aglutinação sobre o que ele seria efetivamente, tá? O código de aglutinação nada mais é do que um grupo de contas sintéticas, ou seja, são totalizadores onde você vai fazer o agrupamento das suas contas para poder fazer a apresentação das demonstrações das demonstrações contábeis. Balanço, BRE, DMPL ou DLPA, tá? Então, todas essas demonstrações contábeis, elas vão para ECD com esse código de aglutinação, tá? Na sua grande maioria, os clientes, os usuários acabam utilizando como código de aglutinação a própria conta sintética. Então, teria uma estrutura parecida com essa aqui, tá? Se não a mesma, para fazer o código de aglutinação. E aí, quando eu apresento, é como se eu fizesse toda a apresentação do meu balanço, considerando as contas de aglutinação, é como se eu fizesse isso sem considerar as contas analíticas, tá? Então, eu trago um resumo da minha movimentação ali do balanço, da demonstração do resultado do exercício, considerando só esse código de aglutinação, tá? Como eu disse, a maioria dos usuários optam por ter essa aglutinação através das contas sintéticas, tá? Mas a gente também tem alguns outros casos onde o usuário tem um outro código específico apenas para isso, ou ainda ele acaba querendo utilizar o plano de contas referencial do governo para fazer essa apresentação, tá? Em uma reunião que a gente teve na Receita, o pessoal lá da ECD deixou bem claro que essa parte do código de aglutinação, que é utilizada para a apresentação das demonstrações contábeis, ele deve refletir exatamente o que você normalmente publicaria no jornal, na época que o balanço tinha que ser publicado no jornal, tá? Então, ele deve seguir ali exatamente o mesmo padrão. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação ao aglutinador? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar no chat. Aí a gente reproduz aqui ou libera o microfone, tá? Ainda só mais uma informação a respeito do aglutinador. Toda a parte de cadastro dele na ferramenta, ela segue a mesma lógica que eu utilizo para fazer o cadastro do plano de contas contábeis, tá? Então, eu também tenho que ter, no mínimo, 3 níveis ali de sintética para poder fazer a aglutinação no último nível apenas, tá? Não é possível que um código de aglutinação ele seja um totalizador e também seja um pai de um outro código de aglutinação, tá? Eu quero dizer, com um código pai, como se ele tivesse relacionado como sendo anterior de um outro código, tá? Então, ou ele é pai de um aglutinador, ou ele recebe relacionamentos com contas analíticas, tá? E, por fim, também são feitas as validações com relação ao tipo de aglutinação, onde, por exemplo, quando eu relaciono um código de conta contábil que representa uma conta de ativo com um código de aglutinação de passivo, tá? Então, são feitas todas as validações nesse sentido também, para que isso não ocorra. Perfeito? Bom, voltando aqui para a ferramenta também, a gente teve alguns usuários também perguntando para a gente com relação à parte de encerramento do exercício, tá?
Essa rotina foi uma rotina que foi criada na ferramenta para auxiliar as empresas que não conseguem fazer o encerramento do exercício contábil, ou seja, o encerramento das contas de resultado e a passagem do valor para a conta de patrimônio líquido referente a lucros ou prejuízos acumulados pelo ERP, tá? Então, esse cliente, ele carrega as informações dele abertas e, através dessa rotina, ele consegue fazer o encerramento disso no sistema, tá? A rotina, ela é bem simples, é informada pelo cenário, você traz a forma de escrituração e qual que é a ocorrência de encerramento, tá? Por que o da ocorrência de encerramento? Algumas empresas optam por fazer o encerramento mais de uma vez dentro do exercício, normalmente as de lucro real trimestral, tá? E aí, para isso, eu consigo fazer encerramento em mais de um período. Basta que aqui no termo de abertura, eu marque na opção de cima que eu tenho múltiplos encerramentos, e em cada uma das ocorrências em que eu tenho encerramento, eu venho aqui e coloco o período de encerramento nele, tá? Dentro de uma mesma ocorrência, não é permitido que eu tenha 2 encerramentos, tá? Então, se eu quero ter mais de um encerramento, logo, eu não posso ter uma única ocorrência na ferramenta com relação aos períodos. E aí, já na parte de processamento mesmo da rotina, eu informo o cenário, tá? Vou com o cenário aqui que a gente tem para apresentação. Ele vai me filtrar aqui somente as ocorrências que estão lá marcadas para fazer encerramento, tá? E aqui ele já me traz a opção de colocar a conta contábil e o centro de custo. Perfeito? O sistema já traz como trava para que essa conta que seja selecionada aqui, ela seja apenas uma conta de patrimônio líquido, tá? Porque essa conta, ela representa o quê? Ela representa a conta contábil dentro do patrimônio líquido, que é a de lucros ou prejuízos acumulados, ou a do respectivo período, que vai receber a carga desses valores que a gente vai ter no resultado que vão ser encerrados, tá? Eu vou pegar aqui uma conta aleatória, tá? E aí você tem a opção de validar aqui isso pela ferramenta. Quando você põe para validar, ele não fez nenhum processamento ainda. Ele apenas pegou para aquele período que você informou e verificou qual que é o valor do resultado do período, dizendo para você se isso é um lucro ou se é um prejuízo, tá? E para os casos que o usuário utilize moeda funcional também na sua ECD, ele também vai trazer essa informação referente ao resultado de moeda funcional, tá? A partir do momento que você pôs para validar, verificou que a informação aqui está correta, ou seja, que o valor do seu lucro ou do prejuízo está de acordo com o que deveria ser mesmo, basta clicar no processar ou processar em batch. Depende muito do tamanho do volume de informações que você vai ter na sua empresa, tá? Normalmente eu recomendo processar em batch, que ele já mantém um histórico lá para a gente fazer análises posteriores caso precise, tá? E algumas pessoas acabam me perguntando depois como que eu faço para desfazer essa rotina de encerramento caso eu venha a ter uma alteração posterior ao encerramento realizado, tá? Para desfazer é bem simples, eu só tenho que vir aqui no lançamento contábil e filtrar pelo tipo de lançamento de encerramento, tá? E carregar de novo as informações do balancete referente ao mês que eu fiz o encerramento. Tá? Lembrando que se ao invés de carregar, eu gerei o balancete pelo sistema, é só gerar o balancete referente ao período de novo, e aí o encerramento já está desfeito no sistema. Tudo bem? Sem dúvidas por enquanto? Não tem nada no chat. Gente, por favor, não fiquem com vergonha. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre validação da ECD, então. Tá? A validação da ECD, todos já conhecem aí, ela é feita de uma única vez, referente a todos os períodos e de acordo com cada forma de escrituração. Eu posso simplesmente validar apenas os registros que eu fiz alteração e que precisam ser validados de novo, ou posso fazer a validação por completa, tá? A vantagem da rotina nesse segmento é garantir que, para fazer uma validação completa, eu demoro ali 20 minutos e eu tive que arrumar um problema só do plano de contas,
Então, eu não preciso ter aquele tempo de fazer toda a validação de novo, sendo que todo o resto já está certo, tá? Eu posso só validar aquele registro que eu fiz a alteração, que o sistema vai trazer essa atualização só para ele, tá? Para a questão dos erros, acredito que a maioria de vocês está acostumado a verificar ele através do consultas status da ECD, tá? A gente tem um relatório aqui, eu vou até mostrar para vocês. Só um minutinho. Tá, ele não está habilitado, eu vou aproveitar, já vou até habilitar ele aqui, junto com as demais rotinas. Só um minutinho. Até aproveitando, essa ação que o Rodrigo está fazendo é uma ação justamente de disponibilizar uma nova rotina para um determinado usuário, tá? Isso pode acontecer quando a gente libera uma versão nova e tem uma funcionalidade nova. Então, às vezes, você não vê essa funcionalidade, aí é só você fazer como ele fez agora, vir no administrador e liberar essa funcionalidade. Tá? Isso. Caso o usuário não tenha acesso ao módulo do administrador, aí se for modalidade SaaS, pode entrar em contato com o suporte, tá? Mas eu acredito que a maioria dos clientes na modalidade SaaS tem acesso ao módulo do administrador. E na questão das instalações on-premise, aí tem que entrar em contato com a parte de TI para que possa fazer a liberação desse menu. Tá ok? Bom, como eu estava falando, então aqui em relatórios, conferência, a gente tem um relatório de status da ECD, tá? Esse relatório ele vai trazer todas as informações que normalmente a gente enxerga ali no consulta status da ECD, sem que tenha necessidade de eu entrar registro por registro, bloco por bloco e registro por registro, e ver qual que é a mensagem de cada um, tá? Então aqui ele já me traz toda a informação de uma única vez, além de trazer também quais foram os parâmetros da ECD utilizados para essa validação dessa escrituração. Tá ok? O relatório também pode ser extraído em Excel, tá? Ou PDF, e também pode ser processado em batch. Falando um pouco mais sobre a questão das validações, a gente tem diversos relatórios aqui temos diversos relatórios no sistema, justamente para facilitar o nosso trabalho toda vez que tiver algum registro que está com erro, que está com alguma advertência depois de uma validação, tá? Eles ficam divididos em 4 subgrupos aqui. O primeiro de movimentação, tá? Então, dentro desse menu de movimentação aqui, eu tenho um relatório do razão contábil individual, onde, quando eu tenho uma diferença entre o razão e o balancete, o balancete eu consigo fazer a verificação de uma maneira muito fácil, porque ele representa apenas uma linha lá na minha rotina de balancete. Já o razão não, pode ser vários itens. Então, a ideia desse relatório aqui é que para o cenário eu consiga informar no período qual que é a conta contábil e se eu quero um centro de custos específico ou se eu quero todos os centros de custos. O que o sistema vai fazer? Ele vai listar para mim, dentro desses filtros existentes que eu coloquei aqui, quais são todos os itens de lançamento existentes para aquele período, tá? Permitindo assim que eu faça uma conciliação com toda a informação que eu tenho no sistema, ou a informação que eu tenho ali, de repente, no meu ERP, e tentando descobrir ali, seja por um número de lançamento, ou por número de item de lançamento, qual que é o item que está faltando, ou que de repente está sobrando, causando essa diferença entre razão e balancete. Perfeito? A gente tem relatório também referente ao balanço e DRE referencial, tá? Esse relatório, ele traz uma informação... Só um minutinho que caiu meu VPN aqui. Pronto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode, no momento que o Rodrigo perguntar, pode liberar o seu próprio microfone para perguntar também, se quiser, tá? Isso. Tá? Durante os relatórios aqui, se quiser, a cada relatório que eu passar já ir perguntando, pode perguntar, tá?
Bom, então a gente tem um relatório de balanço e DRE referencial, tá? A ideia desse relatório é apresentar para a gente toda a informação que normalmente a gente tem ali na SF no bloco L, tá? Ou seja, ele vai refazer o balanço e a DRE com base no plano de contas referencial que foi relacionado aqui, tá? Então, só para exibir aqui, não sei se todo mundo já está acostumado com esse relatório. Então, ele traz aqui toda a estrutura do L100 com os valores, já totalizando os níveis analíticos e sintéticos, tá? E o L300, bem como ele traz também para cada período essa composição da conta referencial, da conta contábil e do centro de custos utilizado nesse relacionamento. Perfeito? Bom, continuando aqui na parte de movimento. Continuando aqui na parte de movimento, a gente começa a ter os relatórios referentes ao balanço aglutinado e a DRE aglutinada, tá? Eles representam os registros J100, no caso do balanço, e J150, no caso da DRE, tá? Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer toda aquela informação do saldo inicial, a movimentação do período e os saldos finais, utilizando a abertura da conta contábil de nível analítico e totalizando isso nos aglutinadores de nível sintético, tá? Eu vou extrair o relatório aqui para a gente dar uma olhadinha também. Dá para tirar só por período ou completo, e caso a pessoa não quiser segregar por centro de custo, também não existe essa necessidade, tá? Então, ele traz aqui toda a estrutura de contas analíticas, tá? Quando tem analítica, ele não apresenta nível aqui. E para toda a parte sintética, ele faz a totalização nos códigos de aglutinação, tá? Basicamente, se você pegar toda essa parte do nível, aglutinador e descrição, o balancete anterior e o saldo de dezembro, no caso de quem tem o encerramento apenas no mês de dezembro, é basicamente a informação que você vai ter lá no seu J100, tá? E o mesmo acontece com a DRE aglutinado, só que para as contas de resultado. No caso do balanço, são só contas patrimoniais, DRE, só contas de resultado. Perfeito? Nós temos também um relatório de composição do ECF. Esse relatório ele já traz um pouco mais do que o L100 e o L300, tá? A função dele é prever já algumas linhas para alguns registros que a gente tem lá na ECF que tem relacionamento direto com algum código da ECD, tá? Então, ele tem uma composição do L210 também. Ele traz as linhas do L210 que tem relacionamento com o código de referencial que ele busca para o balanço. O resumo do X350 e X450, tá? O resumo do Y540 com base na receita de vendas. O bloco N também ele traz para os códigos que teriam ali relação com algum referencial, ele já traz esse valor totalizado. E para a questão do bloco N, quando eu tenho algum referencial ali também que impacta na geração ali e que o PVA faz algum tipo de cruzamento, o sistema já traz isso para a gente, tá? Isso traz uma facilidade para a gente no seguinte sentido: eu não preciso gerar minha ECD, assinar e recuperar lá na ECF para ver o que vai acontecer, qual vai ser o valor e conferir se aquele valor está correto, tá? Então, enquanto eu estou em tempo de processamento da ECD, eu já tendo a parte do referencial de maneira correta, eu já consigo fazer isso. Continuando aqui, a gente tem um último item na parte de movimentação, que é o item de lançamento contábil. Qual que é a função desse lançamento contábil? Aqui a gente tem todos os lançamentos para uma determinada conta. Aqui a gente tem todos os lançamentos de um determinado número de lançamento, porque assim como o sistema faz a validação
do balancete com as partidas do lançamento, com abertura de débito e crédito, ele também verifica se o total de débitos e o total de créditos do lançamento está batendo e se o total da capa é o mesmo valor que o total absoluto do valor que a gente tem ali ou nos débitos ou nos créditos, partindo do pressuposto que todo lançamento zera, tá? Então, sempre que a gente tem algum lançamento que tem diferença, a gente consegue extrair todas as partidas dele aqui e fazer o mesmo trabalho de conciliação, analisando ali se está faltando alguma partida a débito, alguma partida a crédito, ou se tem algum item a mais que não deveria estar nesse número de lançamento, tá? Aí aqui na parte de conferência, a gente também tem a apresentação de valores de movimentação, só que aqui a gente traz o detalhe dos problemas, tá? Então, pela conferência, eu consigo identificar o que eu tenho de problema na minha ECD, e aí, com base nessa verificação disso aqui, eu consigo ver o detalhe, enxergar qual que é o detalhe para cada item que eu tenho ali para trabalhar uma possível correção na ECD, tá? Então, o primeiro item, ele traz a abertura dos valores por conta contábil e período, tá? Do cruzamento dos débitos do balancete com os débitos do lançamento e dos créditos do balancete com os créditos do lançamento, tá? A gente tem uma segunda rotina aqui de relatório que também vai trazer toda a diferença de lançamentos entre o razão principal e o razão auxiliar, tá? Ela basicamente vai pegar o quê? Todas as contas que tem movimentação de razão auxiliar e vai cruzar lá com o valor do razão principal. Se tiver alguma divergência, ele vai apresentar aqui, tá? A gente tem algumas questões onde nem todos os valores que estão no razão auxiliar fazem composição com relação à razão principal. E aí, nesses casos, aí é necessário gerar esse relatório de uma maneira um pouco diferente através de um script, mas aí cada cliente é um caso, teria que entender, para cada um que tivesse, teria que entender um desse, isso acaba saindo até como uma customização, tá? A gente tem um outro relatório de conferência aqui, que ele apresenta as diferenças do balancete, tá? Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai olhar se o saldo inicial mais o débito, mais o valor de crédito, que é um valor negativo, está igual ao valor do saldo final para cada conta em cada período, tá? E ele também vai olhar se o saldo daquela conta contábil que ele está apresentando como saldo inicial do período está exatamente igual ao saldo final do período imediatamente anterior, tá? Então, por exemplo, quando eu estou falando de janeiro, eu vou comparar com dezembro do ano anterior. Quando eu estou falando de fevereiro, eu comparo com o saldo final de janeiro com o saldo inicial de fevereiro, tá? E temos também as diferenças de encerramento. Essas diferenças de encerramento, ele é um trabalho bem parecido com a parte de diferenças entre o balancete e os lançamentos, tá? Só que ele é focado só para o tipo de lançamento de encerramento e a funcionalidade dele busca apenas os valores das contas dos saldos antes do encerramento do exercício, que fica numa coluna apartada lá no balancete, tá? E as diferenças de lançamento aqui, por fim, aqui ele traz uma lista com os números dos lançamentos, tá? E para cada lançamento ele traz ali qual que é o valor da capa, qual que é o valor do débito, qual que é o valor do crédito, e se eu tenho diferença entre capa e débitos, ou entre débitos e créditos, tá? Uma vez que eu tenho uma lista ali com alguns desses lançamentos, eu vou lá, extraio essa lista, e aí através do movimento aqui, por exemplo, do lançamento contábil, eu consigo detalhar cada um deles ali para saber qual que é o problema de cada um deles, tá? E por fim, aqui na parte de conferências, que a gente já tinha comentado, o relatório de status da ECD, tá? Ele vai trazer ali, da pós-validação, ele traz ali todas as mensagens de erro e advertência. Caso o ECD não possua nenhum erro e nenhuma advertência, ele vai trazer a mensagem de que os registros foram gerados com sucesso, foram validados com sucesso. Perfeito? Aí aqui na parte de parametrização,
a gente tem 3 relatórios, os 3 basicamente têm a mesma função ali, só que cada um voltado para o seu cadastro, tá? Que é o quê? Eu trazer ali qual que é o relacionamento existente entre o meu plano de contas e o código de aglutinação. E numa segunda guia, ele traz aqui as contas não relacionadas, ou seja, tudo aquilo que eu tenho pendência de relacionamento ainda, tá? É importante aqui a gente ressaltar que para cada um deles aqui ele faz isso, ele traz em 2 guias, que é o quê? Numa, ele traz tudo que é relacionado, e na outra, ele traz tudo que está pendente de relacionamento, tá? O que é uma pendência de relacionamento? É uma conta contábil centro de custo que teve movimentação no ano, tá? Ou no ano anterior e não foi relacionado ainda, tá? Então, o sistema faz isso dessa maneira. E aí, alguns clientes, às vezes, é comum acontecer do que? O cliente foi lá, subiu, por exemplo, a informação de janeiro, fevereiro e março da ECD. E foi lá e fez todos os relacionamentos, olhou lá, tá tudo relacionado certinho. E aí, esse cliente vai lá e faz a carga de um balancete de abril, por exemplo, tá? E nessa carga, aparece uma conta que até então não teve movimentação no ano anterior e não tinha tido até então a movimentação nem em janeiro, fevereiro e março, tá? Então, essa conta passa a aparecer para o cliente como uma pendência de relacionamento, tá? É muito importante entender que não é porque apareceram mais contas que o sistema deixou algum relacionamento ou excluiu algum relacionamento. Simplesmente é uma informação nova que até então não existia e agora passou a ser obrigatória, tá? O sistema faz isso para que você não tenha necessidade de fazer relacionamento para todo o seu plano de contas, que pode não ter necessidade por não ter tido nenhuma movimentação, tá? E caso o usuário queira enxergar quais são as contas contábeis que não foram relacionadas ainda e que não tem movimentação, basta habilitar esse flag aqui e processar, que ele vai trazer em uma única guia as contas contábeis que não foram relacionadas e não tem movimentação. Tá ok? O mesmo se aplica ao plano referencial e a conta contábil versus subconta também. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Estou seguindo, então. Bom, aí aqui na parte de grupo econômico, a gente tem 4 relatórios que facilitam bastante para quem tem a consolidação do grupo econômico, o famoso bloco K da ECD, tá? O bloco K ele só acontece no mês de dezembro, tá? Se a pessoa tiver uma ECD que tem que fazer entrega de janeiro a novembro, com um evento especial de fazendo o encerramento em novembro, não é para ter o bloco K, tá? O cliente que tiver também um encerramento em um exercício societário diferente de dezembro, também não vai ter o bloco K em outro período, é sempre no mês de dezembro, tá? E aí ele tem aqui 4 relatórios. O primeiro, ele traz toda a parte de detentoras do valor eliminado, tá? Então, numa coluna ele vai trazer quais são as empresas que foram as detentoras desse valor, e ao lado ele traz a abertura das contrapartes dessas empresas do valor eliminado, tá? Ele também traz um relatório do plano de contas consolidado, tá? Ele traz esse cara em 2 guias, então ele traz o plano de contas consolidado numa guia, e numa segunda guia ele vai trazer ali os relacionamentos das contas de cada empresa do grupo econômico com o plano de contas consolidado, perfeito? Um terceiro relatório, onde eu trago toda a abertura dos eventos societários, caso exista algum, dentre as empresas do grupo econômico, tá? Tem cadastro para isso no sistema, então ele traz aqui todo o relacionamento para a gente poder visualizar de uma maneira mais prática. E, por fim, ele traz um balanço consolidado. Esse balanço consolidado, ele traz o valor por conta consolidada, com a abertura por empresa e conta de cada empresa do grupo econômico, tá? Então, esses são os relatórios que a gente tem aqui para fazer toda a parte de análise e validação quando a gente faz a validação da ECD por aqui, e aí apresenta ou pela consulta, verificando pela consulta, ou verificando pelos relatórios de status da ECD lá, se apresentou algum erro ou alguma advertência. Com base nesses relatórios aqui, a gente consegue fazer toda a análise, toda a conciliação
dos itens existentes aí e fazer a correção do que tem que ser corrigido. Tá ok? Só complementando aqui esse tópico de validação, às vezes como o volume de informação às vezes pode ser muito grande, então, por exemplo, imagina que eu fiz a carga de todas as capas do meu lançamentos e esqueci de fazer a carga dos itens de lançamento. E aí coloco lá para validar e vai me apresentar erro dizendo que tem lançamentos com diferença, tá? As mensagens que são apresentadas na parte de status DCD, quando elas se referem a um registro que normalmente possui um volume grande de informação, ela é apresentada de forma genérica, tá? Então, por exemplo, para a parte de diferença entre razão e balancete, ou diferenças de lançamento, o sistema traz uma única linha dizendo que existem essas diferenças e direcionando para esses relatórios, tá? Então, se você viu lá, existe uma diferença assim, assim, verifica através do relatório tal. Pode vir aqui que vai ter um relatório com esse nome. Perfeito? Bom, a gente tem um último item aqui referente aos chamados do ano passado, que é um item de movimentação ali com e sem centro de custo, tá? Acho que as pessoas aí que acabam tendo problema com isso já conhecem bastante, mas eu vou repassar aí toda a explicação com relação a isso, tá? Algumas empresas possuem dentro da sua movimentação contábil valores com e sem centro de custo para a mesma conta contábil, tá? E o que acontece? Se você faz o relacionamento do referencial uma única vez sem centro de custo, ou fazendo a abertura de centro de custo e trazendo a informação uma única vez também, uma outra vez sem esse centro de custo, você consegue fazer a validação desse registro e dessa ECD, tá? Consegue fazer a transmissão, só que quando você faz a recuperação dessa ECD lá na sua ECF, o PVA da ECF apresenta erros e não gera o bloco K, que é um bloco que acumula as informações do balancete mês a mês ali até dezembro e criando um 13º período, que é o A00. Tá, como que a gente corrige essa informação? Ou a gente teria que sair colocando centro de custo em tudo, ou tirar o centro de custo de tudo, mas aí acaba ficando inviável, porque o volume de lançamentos existente no sistema de vocês, na movimentação de vocês, é muito grande, tá? Então, para contornar essa situação, a gente tem aqui na ferramenta uma rotina de depara, tá? O que essa rotina faz? Ela é responsável por pegar toda a informação do centro de custos, que está sem centro de custos, e incluir um centro de custo para eles, tá? Eu vou explicar aqui como que funciona no detalhe, como que a gente faz o preenchimento dela no detalhe, mas antes eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. O que acontece? Quando a gente está falando de... Oi? Desculpe interromper, mas o Iago fez uma pergunta que eu acredito que está relacionado aí sobre aglutinação. Ele pegou uma mensagem do sistema falando que existem relacionamentos de aglutinação com e sem centro de custos. Altere essa informação, utilize o depara de centro de custos. Eu não estou enxergando essa mensagem no chat, Tati. Você está no chat ou no de pessoas? Não, eu tô... Peraí, acho que eu estou no lugar errado. Não, eu tô no chat. Ele passou aqui para baixo. Se você Aqui, quiser, eu mando no seu. Manda para mim, por gentileza, e a gente já vê essa questão já. Tá, porque como você está falando de depara, né, de repente, mas eu caminho aqui para você, já estou encaminhando. Iago, né? O Iago, isso. Exatamente. É exatamente desse ponto que eu estou falando. Tá? É só chegar a mensagem aqui para mim. Eu mandei aí para você. Chegou?
Ou se não, Iago, você pode... Acho que eu já descobri, Tati. Mas se quiser habilitar o microfone e falar, Iago, pode... Pode clicar no seu microfone aí se você quiser fazer a pergunta, tá? Não, oi, olá, prazer. É o Iago aqui da Dell. Opa! Vocês? Então, eu já comecei a fazer a ECD desse ano, só que eu tô fazendo 3 ECD que a gente tem mais 2 empresas para fazer agora. Então, certo. Além da Dell, eu tô fazendo mais 2. E aí, num dos processos de aglutinação que eu estava montando, depois que eu coloquei aglutinadores em todo, eu tirei primeiro aquele relatório de contas lá sem aglutinação, sem aglutinadores, e com base naquele ali eu fiz a aglutinação. E aí, depois que eu fiz isso, daí apareceu essa mensagem na validação lá, que eu compartilhei aí. Tem contas com e sem centro de custo. Relacionado, né? Com e sem centro de custo. Perfeito. Então, é isso que eu não entendi. Exatamente esse tipo de caso em que a gente utiliza essa rotina aqui de depara. Você está vendo bem a tela, né? Sim. Então, é exatamente nesse tipo de situação em que a gente utiliza esse depara, tá? O que esse depara faz? Ele vai pegar toda aquela parte fracionada da sua movimentação que está sem centro de custos e vai atribuir um centro de custos para ela, tá? E aí, para que você faça isso, é importante que você tenha apenas um cuidado. O sistema avisa caso você tenha alguma situação dessa, mas é bom, eu gosto sempre de lembrar isso porque é um ponto muito importante. Como você vai atribuir um centro de custo para uma movimentação que não tem centro de custos e você já tem uma outra parte com centro de custos, é importante que esse centro de custo que você vai utilizar, ele seja um centro de custos genérico e que você não utilize ele na sua movimentação. Por quê? Imagina que você tem a conta contábil A, tá? Então, você tem aqui a conta A. Assim, pronto. Então, você tem a conta contábil A e o centro de custos 21. Tá? E aí você tem a conta A, isso na sua movimentação sem centro de custos, tá? Aí imagina que você vai lá e faz o depara de centro de custos, dizendo que você vai utilizar o centro de custos 21. Você está duplicando a informação, porque quando eu vou gerar 2 linhas para a mesma conta e para o mesmo centro de custos, tá? Então, por isso é importante que você crie um centro de custo genérico, tá? Normalmente eu não recomendo nem que você pegue um centro de custo que não é utilizado na sua movimentação. Então, por exemplo, o seu centro de custo normalmente são 5 dígitos. Cria um código 9999 com o nome default, e aí você usa ele sempre como depara, porque aí no ano seguinte, quando acontecer a situação de novo, você volta a utilizar esse mesmo default para fazer o depara de novo, e quando você recuperar esse ECD do ano anterior, você não vai ter problema por desencontro de informação entre conta contábil e centro de custo, tá? Que é alguma coisa que eu já percebi que alguns usuários estão tendo problemas aí, na maioria das vezes acaba sendo usuário novo, que ano passado não fez o ECD com a gente e não utilizou esse depara, tá? E aí acabou ajustando na mão o bloco K da ECF, tá? Mas o que eu recomendo cria um centro de custo genérico ali, um default, que você só vai usar ele para depara, ou seja, você nunca vai ter nenhum lançamento, nenhum balancete, nada com ele, tá? E aí o preenchimento dele é simples. Você coloca o seu cenário aqui, diz quanto ao tipo de inclusão, tá? Se você quer fazer uma inclusão geral ou individual. E para que serve esse tipo de inclusão? Digamos que eu quero incluir para a conta A o centro de custo default X, para a conta B o centro de custo default Y. Eu consigo fazer essa abertura pela ferramenta. Então, aí nesse caso de individual, eu informo qual que é a conta e qual que é o centro de custos que eu informo para ele, tá? É muito importante também que esse centro de custos default, eu faça o cadastro dele aqui no cadastro de centro de custos, tá? E no caso de eu querer utilizar uma inclusão geral, eu posso colocar um centro de custos para todas as minhas contas patrimoniais e um outro para as contas de resultado, ou usar o mesmo para todos.
Na maioria dos casos que eu vejo em que os usuários precisam utilizar isso para fazer o ajuste da informação, eles acabam usando o mesmo centro de custo para as contas patrimoniais de resultado, tá? E aí, simplesmente, colocou a informação aqui, informou o centro de custo e gravou e fechou, quando você for validar de novo, ele já não vai te apresentar mais esse erro, tá? E quando você gerar e exportar a sua ECF, a sua ECD, desculpa, você vai perceber que para os registros de lançamento, de relacionamento, balancete, ou seja, toda aquela informação sua que estava sem centro de custo, ela vai passar a apresentar esse código de centro de custos. Tranquilo? Conseguiu? Tá, e para me identificar essas contas, seria aquela opção lá de contas sem movimentação, ali na tela de aglutinadores? Para Só para você... me ter uma noção, para me saber quais esses casos, assim, se eu quisesse analisar eles individual aqui dentro da empresa. Aí eu te recomendo você tirar um relatório de relacionamento. A melhor relatório ali para te trazer essa informação. Porque ali ele traz toda a abertura por centro de custo. Então, por exemplo, aqui na parte de parametrização, código de aglutinação. Por exemplo, tá vendo essa conta contábil aqui, ó? A 410203, ela tá 2 vezes aqui, ó. E aqui, ó, eu percebo que uma vez ela tá com centro de custo e uma vez ela tá sem, tá? Então, esse relatório ele vai me trazer toda a movimentação ordenado por conta contábil, e aí eu consigo ver aqui de maneira clara quando eu tenho uma conta que tá com e sem essa informação. Ah, tá, entendi. Não, vou olhar isso então, obrigado. Isso. Se tiver alguma conta pendente aqui no não relacionadas, também ele vai te trazer com essa mesma abertura de conta e centro de custos, tá? Beleza. Bom, referente aos itens mais mencionados aí na parte de chamados que a gente teve do ano passado com parte de ECD, eram esses itens que nós tínhamos aí, tá? Eu não sei se tem mais alguma dúvida. Cris, o meu chat não está atualizando. Tem mais alguma dúvida? Eu tenho, Iago, de novo. Opa! É que eu já comecei a mexer, daí começou a surgir um monte de coisa aí. 17 é só para tirar dúvida que a gente vai ficar. Tá, falando sobre período inicial, tá? A gente tem 2 empresas que a gente entregou a ECD passada. Outra empresa entregou a ECD e agora eu tô começando a entregar. Tinha um plano referencial, já tinha um plano contábil lá, e aí a gente mudou esse plano esse ano. Eu queria entender um pouco a parte ali do saldo inicial, porque eu vou ter que criar um saldo inicial com o plano anterior e depois fazer o depara, ou já criou um saldo inicial fazendo um depara, como é que funcionaria? Tá, você fez essa mudança do plano de contas na virada do ano. Isso. Então, dezembro você encerrou com o plano antigo e agora você está começando com um plano novo. Uhum. Tá. Nesse caso, o que você vai precisar fazer? Você vai trazer a parte do saldo inicial com a conta nova, já, tá? Já não com conta nova? trazer ele, isso, pode trazer ele com a conta nova, e aí você vai ter que fazer uma transferência de plano de contas. Então, lá no cadastro de cenário, quando você faz o cadastro dele, você tem uma terceira guia aqui de informações complementares, tá? Então, aqui você vai colocar que é transferência no primeiro período, porque você está fazendo em janeiro mesmo, tá? E você tem 2 layouts ali para fazer essa transferência entre contas, tá? Dentro dos layouts de importação que a gente tem aqui na... Eu posso gravar essa parte? Não sei. Pode sim. Onde que eu gravo aqui no Teams? Na realidade, a Cristina tá gravando até a apresentação. E tem alguns clientes que não conseguiram participar agora. Eu acho que você pode pedir depois para ela disponibiliza ali para você. Ah, tranquilo. Pode ser? Essa parte é muito... Tá, beleza. Tá. E aí, aqui na parte de... Voltando ali na que tu falou... Ah, tá. Eu tenho que botar a opção lá de transferência no primeiro período. Isso, tem uma opção de transferência aqui no cenário, tá? Então, você marca aqui transferência no primeiro período. Como você faz a abertura do centro de custo, marque essa opção aqui, tá? Eu não sei também se
se a ECD anterior foi entregue com essa opção do centro de custo. Tá. Se tiver, daí que marca. Aí, se for, marca essa opção. E aqui você tem os layouts de transferência. Eu estou pegando aqui quais são os layouts, porque eu não lembro ele de cabeça, tá? Acho que não é segredo também para ninguém do sistema, aproveitando aí já para falar, tá? Que 95 a 97% das rotinas do sistema possuem layout de importação, ou seja, eu posso gerar as informações através de um Excel, colocar num determinado layout que a gente estipula aqui e subir isso na ferramenta que o cadastro já está feito, tá? Ó, tá aqui, são esses dois layouts, tá? O ETCC, tá? Que é a parte de origem de transferência do plano de contas, e o ETCI, que traz a parte do destino do plano de contas, tá? Então, a gente tem esses dois layouts aí que preenchidos com as informações aí corretas, e fazendo essa carga, ele já vai fazer essa transferência, tá? Daí eu preciso ter a conta anterior cadastrada também, né? Isso, perfeito. Aí você faz um CCAS para cadastrar a conta anterior, tá? Uma coisa importante, Iago, é o seguinte, como eu tinha falado lá no começo na questão do plano de contas, as suas contas que são referentes a ECD anterior, elas têm que ter cadastrado aqui, só que a data de encerramento delas tem que ser 31/12/2018, porque 19 você já começa com o plano novo. E o plano de contas novo, que é o que vai dar continuidade daqui para frente, ele tem que ter a data de início de atividade a partir de 1º de janeiro de 2019, tá? Isso eu fiz Ali certinho. você determina ali que você está transferindo de uma coisa que está perdendo a validade para uma coisa que está iniciando, para uma conta que está iniciando a validade a partir de agora. Tranquilo? E aí, preenchendo esses dois layouts. E eu consigo subir daí com a 2018 ali com o código dicionário de 2019, tranquilo, não dá erro. Para esse layout específico, sim. Tá? E para os demais layouts, quando você tentar subir alguma conta de 2018 para um cenário a partir de 19, aí ele já vai te apresentar o erro dizendo que a conta não está válida para o período. Que é o procedimento correto ali, porque aquela conta você só está subindo ela para que você possa carregar esse layout e quando o sistema gerar as informações, ele gere ali para o mês de janeiro o registro I157, que é o registro de transferência do plano de contas, trazendo ali as informações do balancete com abertura do centro de custo, caso necessário. Ok. Sim. Talvez, mas depois eu tenho outras dúvidas, mas não agora. Tá. Mais dúvidas, pessoal? Vamos lá. Agora é só para tirar dúvida, tá? Dos itens que a gente tinha para apresentar aí, referente aos itens mais abordados ali em chamados do ano passado, já concluímos a lista. Tati, se tiver mais algum aí também precisar direcionar, caso a pessoa tenha mandado mensagem, ou se a pessoa quiser abrir o microfone, fiquem à vontade aí, gente. Aqui no chat não tem nada no momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, perguntar diretamente. Alguma coisa do que ele falou, alguma coisa diferente. Se alguém tem alguma dúvida mais geral, talvez, ou específica, pode falar. Se alguém tiver alguma dúvida também de algum item que eu não tenha comentado até agora, tá? Fiquem à vontade. A ideia é justamente que vocês saiam daqui sem dúvidas. E sem nenhum questionamento de tudo. Eu tenho. É difícil não ter nenhum questionamento com SCD, né? É a Lília aqui da Ericsson que está falando, tudo bem? Tudo bem com você. Também. Então, esse ano a gente está fazendo um pouco diferente. A Cristina já sabe, né? Do ano passado, que você até ajudou a gente aqui, porque foi a implementação ano passado, né? Sim. Com a gente. Então, o que acontece? O ano passado a gente teve problema com a ECF. Por quê? Porque o nosso balanço ele tem centro de custo, só que a gente nunca tinha aberto por centro de custo, porque são só algumas contas, as contas das despesas administrativas que levam centros de custo. E aí, quando foi fazer lá a ECF eu nunca nem vi a cara dela, tá? Porque é o pessoal de tax que faz. Então,
Eu não vou saber exatamente, mas eu sei que acho que é no L210, se eu não me engano, que abre o custo, não é isso? Isso. E aí eles tiveram um problema lá, porque o nosso balanço, a gente tem as contas 3, que é de receita, as contas 4, que aí é o custo, e aí as contas 5, 6 e 7, que é despesas administrativas. Nessas 5, 6 e 7, elas têm centros de custo. E aí sim, nelas eu tenho abertura do que é, o que é centro de custo de administrativo e o que é centro de custo. Então, Tá. quando eles foram montar a DRE, deu diferença, por exemplo, salário não existe. Então, um monte de coisa, aluguel não existe. Por quê? Porque está tudo dentro das contas administrativas. Então, Certo. eu sei que eles fizeram lá um bem bolado, não sei, porque até então sempre tinha tido como advertência, mas o ano passado deu erro. A receita, ela está fechando cada vez mais o cerco. Isso. Ela, fazendo um paralelo aí, ela está fazendo mais ou menos o que ela costuma fazer com o imposto de renda da pessoa física, tá? Que é o quê? Uhum. A ideia dela é que você abra o PVA ali, faça a recuperação e ele já te traga a sua ECF praticamente Prontinha, né? pronta ali. Você fazer algum ajuste ali, de repente, de um controle extra contábil, alguma coisa do tipo, tá? Então, Uhum. essa é a ideia da Receita. Então, por isso, registros que até o ano passado eram advertência começaram a virar erro na ECF. Isso mesmo. Nesse caso, Aí eu sei que eles fizeram lá você um bem bolado e eles entregaram a ECF. Não sei te dizer o que é, porque é isso que eu te falei, eu não participo dessa parte. Mas eles entregaram. Então, para esse ano, o que, que a gente fez? Eu abri toda então, essa parte por cento de custo. Né? E aí, assim, eu optei a fazer primeiro a empresa 2, que é a menor, para depois fazer a empresa 1, que é a mãe, que é aquela que deu mais confusão aqui em tudo. Só que aí, justamente, quando eu fui validar no PVA, ele deu aquele erro que aí a Cris comentou comigo, que vocês vão gerar nessa semana um novo layout, né, uma nova a gente atualização do tá, programa, acho que porque até ele para deu... todo mundo ficar, já saber já, a gente está soltando aí para essa semana uma atualização da ECD que vai otimizar ainda mais o processo de geração e de exportação do arquivo, tá? Então, se eu tinha uma ECD ali que demorava 20 minutos, em teoria ela vai levar 10 minutos agora para gerar, tá? Eu digo isso em isso é bom. teoria porque não dá para dizer assim, fixar um número de percentual, porque cada caso é um caso, depende muito da quantidade de registros e da quantidade de arquivos que cada um tem dentro do ano calendário, tá? Uhum. Mas vão ser implementados agora com a versão 5099, tá? Que inclusive é a versão que eu estou usando para apresentar aqui para vocês. Algumas questões de otimização no tempo de processamentos, tá? Mas perfeito, pode continuar, Lilian. Não, então, aí a minha dúvida, porque assim, como eu não tive esse negócio do ano passado, até vi, né, que você fez essa demonstração. Então, para mim, está sendo uma novidade bater essa parte do centro de custo, Tá. né? E aí, como eu também não conhecia aquela parte lá que você mostrou que a gente já consegue validar ECD sem jogar para o PVA, porque eu estava fazendo isso, eu tinha exportado ele, que eu ia jogar para o PVA para eles verem lá para mim se ia funcionar ou não. Mas então eu consigo já fazer essa movimentação agora, então? O que eu Esse recomendo treino para aí? você? Eu já ia recomendar realmente você fazer a abertura do centro de custo, tá? Eu acho que, Eu já assim, fiz. antigamente, isso até falando um pouco referente a ECF, a gente tinha por costume trazer ali a informação muito mais fechada e até por conta da DIPJ, muita coisa a gente só ia lá e colocava os valores na mão e não tinha muito cruzamento com o ECD. E aí, com a Uhum. vinda da ECF, cada vez mais está ficando evidente que a necessidade de você ter uma abertura de centro de custos para trazer ali os valores de maneira correta, tá? Então, de qualquer forma, eu já ia falar para você fazer essa abertura por centro de custo, e aí, para os centros de custos que representam ali não despesas administrativas, mas que efetivamente representam um custo, destinar para o referencial correto, tá?
Então, realmente, o que você disse é por esse caminho mesmo que você tem que seguir. Após relacionamento, pega aquele relatório de composição da ECF, que fica aqui em relatórios movimentação, tá? Até anotei aqui. Aham. Isso, tá? Se não tiver liberado, Composição da cobra aí o ECF. pessoal da sua TI para liberar ele para você, já pede para liberar os outros também. Eu vou até olhar, não tinha prestado atenção nisso. Aham. Isso. E aí começa a mandar esse relatório, tá? Porque o que acontece? Nesse relatório, deixa eu voltar aqui nele. Eu acho que eu fechei. Não tem. Ah, não, tem sim. Composição ECF, tem ele. Tá? Então, o que acontece? Nesse relatório, eu trago aqui a abertura do... Peraí, que ele tá abrindo. Aham. Com relação ao L210, ele traz aqui uma abertura para cada linha de referencial que tem valor com alguma linha. Então, quer dizer, o referencial 301, não sei se vocês estão enxergando bem, deixa eu aumentar aqui. O 30101300101, ele é de custos de produtos na fabricação própria. E ele, o PVA cruza ele com a linha 31 do registro L210 da ECF, que é o quê? É a soma de todas as linhas que estão acima dele e que são referentes ao custo de produto de fabricação própria. Tá? Então, quer dizer, com esse relatório aqui, o pessoal do fiscal já vai conseguir fazer a validação do que eles têm que informar ali no L210. Ah, legal. Ok? E aí é como, caso ele, tô com dúvida nessa conta, ele pode vir na composição aqui, nesse aqui que eu tirei tá vazio, mas ele pode vir na composição, filtrar pela conta, e ele vai ver ali quais são as contas contábeis que estão compondo essa determinada conta referencial aí. Ah, legal, Rodrigo. Tá. Eu já vou até marcar para amanhã ver isso com eles. Pelo menos dessa empresa que já está pronta. Isso, porque aí o que você pode fazer? Você pode ou extrair e mandar para eles, ou se de repente, se eles tiverem acesso, pedir para ele tirar. É o critério de vocês aí, não sei como vocês trabalham aí a questão de segregação de perfis por módulo, mas vocês podem pedir isso para ele, tá? Ah, legal. Bacana. Pessoal, mais dúvidas? Nossa. Oi, o Iago da Del de novo. Iago. Tá, falando sobre contas, cadastro de contas. A gente tem alterações de contas aqui, ou a finalidade dela, ou mudança de nome, essas coisas. Eu posso só alterar dentro do novo cenário, ou eu tenho que fazer, ou fechar, encerrar, não sei. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você tem alteração na conta contábil, mas alteração no nome da conta? Isso, a maior parte é nome da conta e às vezes a estrutura dentro da empresa mesmo. Digamos assim, o grupo que ela tá. Mas a maior parte é nome da conta, por exemplo. Uma conta que tinha um nome que era ativo desde 2015, a gente vai mudar o nome dela agora. Tá, vamos lá. Com relação à descrição da conta, o nome dela não tem problema nenhum, tá? Toda a validação que a ECD faz, ela faz voltada para o código da conta e o código do centro de custos, tá? Então, essas são as validações feitas por ela. O que você tem que ter um pouco de cuidado é apenas quando você muda o grupo de conta, tá? Por quê? O que acontece? A partir desse ano, agora, ano calendário de 2019, o PVA tem o novo bloco C, que é o que? O bloco de recuperação da ECD do ano anterior, tá? E nesse bloco de recuperação da ECD do ano anterior, o PVA vai fazer alguns cruzamentos. Então, ele vai cruzar por código e centro de custo o valor do saldo final informado no ano anterior com o valor que você está declarando como sendo de saldo inicial do ano seguinte. Tá? Fora isso, no PVA da ECF, também tem algumas advertências que eles apresentam quando o código de referencial utilizado muda de um ano para o outro. Tá?
Então, as preocupações maiores é com relação a problemas que você pode ter por mudar uma natureza de conta, tá? Como, de repente, a conta era passiva e no ano seguinte ela virou ativo. Na hora de recuperar e validar os saldos, isso pode te dar alguma distorção e aí vai te acusar um erro, você não vai conseguir transmitir a sua ECD. Correção que você teria para isso, de repente, fazer uma transferência de plano de contas. Mas aí você teria que ficar encerrando e abrindo contas novas aí para esse caso, tá? Eu não vejo isso como sendo a melhor prática aí para você, tá? Eu acho que a ideia seria você ter uma nova conta mesmo para esse caso aí, para você não ficar fazendo essas oscilações e qualquer hora aí se deparar com um problema em que você não consiga transmitir um ECD por conta de diferença com o valor apresentado no ano anterior, tá? E até puxando um pouco o gancho sobre isso, sobre essa questão de recuperação, existem alguns casos, não são muitos, tá? Em que o que acontece? O usuário vai lá, faz toda a sua ECD, entrega, e acaba não percebendo, e pós-entrega da ECD, faz os lançamentos de transferência dentro do PL, distribuição de lucros, transferência para reservas e essas outras coisas. E aí, o que acontece? Quando você vai depois transmitir a ECD do ano seguinte, o saldo inicial que você começou o ano calendário seguinte está diferente do saldo final do que você enviou na sua ECD, justamente por conta desses lançamentos que acabam ocorrendo depois, tá? Então, sempre tomar muito cuidado com relação a isso, e caso o usuário se depare com uma situação dessas, a minha recomendação comece o saldo inicial no balanço de janeiro com o valor antigo e faz esses lançamentos de transferência para reserva no primeiro dia do mês, para que isso não traga problema na hora de fazer a recuperação da ECD anterior, tá? Ok, então, nesse caso em que a gente tem a mudança do plano de contas, por exemplo, que você tem anterior, esse depara que a gente vai criar ali dentro, ele vai funcionar também olhando para o plano referencial ou não? Tá. Esse depara que a gente tem aqui no módulo da ECD, que a gente tem dois deparos. A gente tem um que é referente ao centro de custo, que fica aqui, tá? E a gente tem um outro depara que é o de conta contábil. Esse deparo de conta contábil, ele funciona no seguinte sentido. Imagina que você é um cliente novo, está vindo aí fazer ECD com a gente pela primeira vez, só que por conta do seu RP de geração da ECD anterior, seja ele lá qual for, a sua conta contábil vinha com alguma máscara. Então, por exemplo, você tem uma conta de 8 dígitos e na hora de entregar a sua ECD ali do ano anterior, por esse RP anterior, ele acabou completando com 10 dígitos, colocando 2 zeros à esquerda no número da sua conta contábil, tá? Aí, o que acontece? O cadastro de conta contábil, o código dele, ele é considerado um código alfanumérico, ou seja, ele aceita letras e números. Tendo isso em mente, a conta 0012345678 não é igual à conta 12345678, tá? Então, se você for fazer uma recuperação de ECD anterior, onde você tem esse caso, o sistema vai te apresentar, o PVA vai te apresentar um erro dizendo que o plano de contas utilizado não é o mesmo. Como corrigir isso? De duas maneiras. Ou através do depara, tá? Onde você coloca a conta D sem os zeros e a conta para com o zero, e o sistema vai fazer o quê? Ele vai criar o registro considerando essa conta aí que você está fazendo a geração, já com o valor da informação de alteração do para, né? Ou então fazer a transferência do plano de contas que a gente já falou anteriormente aí, tá? Então essas são as duas saídas que você tem para esse caso. É mais, acho que o do anterior, que o plano de contas mesmo todo mudou. Mas a minha pergunta é referente ao referencial da receita, né? Isso. E daí teve quando a gente pegou a empresa, a gente começou a fazer uma revisão do plano referencial e descobrimos que tinha que fazer algumas alterações. Nessa validação desse novo bloco, ele vai incluir também essa parte? Não. Não, é só a conta A ECD, ela traz um referencial ali, tá? Mas ela não faz validação quanto a isso, tá? Nenhuma validação quanto ao referencial. Se você colocou no seu balanço lá a conta contábil
com 5 aberturas de centro de custo, informando o referencial, uma única vez a conta sem centro de custo, o PVA vai aceitar e vai passar isso. O problema vai ser quando você estiver lá na ECF, tá? Certo. Então, lógico, o nosso sistema já faz essa análise toda, essa validação, pensando nos problemas que você poderia ter lá na ECF, tá? Justamente para que isso não ocorra. Mas o PVA não vai fazer nenhuma validação desse tipo. Ele valida a conta contábil, centro de custo, o saldo anterior com o saldo atual apenas na mudança de ano calendário, tá? E o aglutinador, se for o mesmo, ele vai fazer a validação também. Se você mudou o código de aglutinação de um ano para o outro, ele não valida. Tá ok. Tá ok? Só complementando aí a questão do depara da conta contábil, eu recomendo normalmente que se faça uma transferência de plano de contas, tá? Por mais que a rotina de depara ela possa parecer mais simples num primeiro momento, quando você está falando ali de uma mudança de plano de contas contábil, com zero à esquerda, o problema é que isso você acaba criando mais uma rotina para você fazer todo ano, ou seja, todo ano você vai ter que ir lá e fazer o deparo, enquanto que se você fizer a transferência do plano de contas, no primeiro ano você já resolveu esse seu problema e a partir do ano seguinte você já segue com o seu código de conta contábil da forma que ele vem do seu RP e da forma que você vai utilizar ele na ECD e na ECF. Ok, valeu. Mais dúvidas, pessoal? Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Não temos nada aqui no chat, ninguém desmutou. Então... As dúvidas vão surgindo conforme vai aparecendo os problemas. Não é? Mas faz parte. Sim, com certeza. À medida que a gente vai utilizando, né? É que algumas coisas surgem, né? Mas é que a partir do que foi suscitado na apresentação, às vezes poderia ter mais alguma coisa. Mas está perfeito, beleza. Então, só para adiantar uma coisa. Isso vai acontecer em julho aqui na empresa. Só para talvez não ir mais tanto fundo, mas mostrar uma rotina de encerramento da empresa em si. Como é que a gente faria? Porque daí eu sei que tem que entregar uma última ECD até aquele período que a gente parou de operação. Você vai criar uma ECD com evento especial, tá? Quando você tem alguma rotina diferente aí no sistema? Não, você vai colocar do mesmo jeito. Aqui no cadastro de cenário, quando você traz a inclusão, vou criar aqui, por exemplo, 2019, 2 aqui, implementação. (2019), tá? Então, tipo de ECD normal, início de período normal, e aqui... de um motivo, então. Tá? E aí aqui, por exemplo, 23 de junho. Se eu colocar ali incorporação, então ele... Pode ser. Aí é que eu, por exemplo, 23 de junho. Tá. Então, eu gravo... Desculpa, faltou preencher a segunda parte. Eu gravo e fecho esse cara. Coloco a informação aqui da forma de escrituração. E aqui no termo de abertura, o que acontece? Quando eu for incluir esse cara, independente de eu colocar a ocorrência anual ou mensal, ou seja lá a forma que eu for fazer isso, ele vai me trazer os períodos até essa minha data. Tá? Então, tá vendo? Aqui para o período 6, ele me trouxe até 23/6. E aí eu venho aqui e informo o meu encerramento como sendo em junho. Certo?
Uma vez feito isso, depois de incluir toda a movimentação, eu vou fazer, quando eu for fazer o encerramento do exercício aqui, eu vou colocar o cenário. Desculpa. E aí ele vai me trazer a ocorrência de 23/6, ou seja, ele vai me fazer o encerramento do período nessa data que eu determinei. Tá. Tranquilo, então. Era isso. Obrigado. Nada. Legal. Pessoal, mais dúvidas? Ninguém mais tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, comentário? Falem agora ou depois abram chamado. Por enquanto, não. Vamos ver. Então tá bom, gente. Nós agradecemos aí a participação, a presença de todo mundo. A gente sabe que tem alguns clientes aí que já conhecem bem, né, o produto, tem outros mais novos. Espero que tenha contribuído aí com vocês e como o Rodrigo falou, né, não teve dúvida agora, mas depois vai surgir, abre o chamado que aí a gente vai dando continuidade, então, tá bom? Tá ótimo. Agradeço então aí a presença de todo mundo e então a gente encerra por aqui esse webinar, tá bom? Obrigada. Obrigado, pessoal. E até mais. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Peraí.